no ar mais um vídeo do Argo e hoje a gente está aqui para falar tudo que já sabemos sobre a série de Percy Jackson. Então, se você quer entender em que etapa de produção eles estão, quando que essa série deve ser lançada, como que está o processo de seleção de elenco e muito mais do que isso, vem comigo. Antes de continuar, aquele lembrete básico de sempre, se inscreve aqui no canal, ative as notificações para você ficar por dentro de tudo que a gente publicar por aqui e segue o Argo nas redes sociais também, tanto no Twitter quanto no Instagram, é @argoii_, tem vários outros conteúdos muito legais sobre o Riordanverso por lá. Bom, a série de Percy Jackson foi anunciada há quase um ano atrás. E apesar de não parecer, a gente já tem sim muita informação a respeito dessa produção. Algumas ainda não foram oficializadas, mas já dão pra gente uma base ali do que a gente pode esperar a respeito disso. E é sobre isso que a gente vai falar. Para esse vídeo não ficar muito confuso, eu dividi em 7 tópicos todas as informações que a gente tem até agora sobre a série de Percy Jackson. Eu quero salientar que eu tô gravando esse vídeo no dia 7 de maio de 2021. Eu ainda não sei se eu vou publicar ele no mesmo dia ou em outra data. Mas o ponto é, pode ser que neste momento o Rick Riordan esteja divulgando alguma outra informação e eu não tô vendo porque eu tô aqui gravando. Então é aquele vídeo com prazo de validade, mas até aqui essas são todas as informações que a gente tem sobre essa série. Como eu disse, eu dividi as informações em 7 tópicos para esse vídeo não ficar confuso. Então a gente vai falar sobre a fidelidade à história que foi prometida pelo Rick Riordan, a produção, em que fase eles estão, como que tá o andamento dessa série, as pessoas envolvidas nesses processos, sobre o elenco. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o início das audições. Se você quiser saber mais sobre isso, eu vou deixar linkado aqui em cima e também no final do vídeo e também na descrição. E você pode clicar para ver depois que terminar de assistir esse daqui, mas eu vou dar uma pincelada nesse assunto também. Orçamento, porque apesar de ainda não ter sido oficialmente divulgado, a gente já tem algumas previsões a esse respeito. A gente vai falar sobre temporadas e episódios, porque sim, eles já sabem como que vai ser toda a estrutura dessa série. E vamos falar também sobre rumores a respeito do início das gravações e os meus palpites de quando essa série pode ser lançada, agora que a gente já tem mais alguns dados a respeito. Bom, como eu disse, primeira coisa, fidelidade. A gente já sabe que logo quando essa série foi anunciada, o Rick Riordan prometeu que vai manter o roteiro fiel aos livros, ou seja, os personagens vão ter as mesmas idades, a trama da história vai ser a mesma. A gente não deve ver aí grandes alterações nessa trama, então podem esperar fidelidade na série de Percy Jackson. É lógico que, como eu também já fiz vídeo aqui no canal falando a respeito, algumas coisas que não envelheceram bem provavelmente vão ser ali alteradas, mas fora isso, fidelidade à história sim. Uma coisa interessante pra gente pontuar aqui nesse tópico é que recentemente, quando o Rick Riordan divulgou que o roteiro do episódio piloto da série estava pronto, ele disse que os fãs podem esperar dessa série uma profundidade nova e emocionante. Não dá pra saber exatamente o que ele quis dizer com isso, mas o meu palpite é que é meio difícil de explicar, mas é justamente isso. Eu acho que talvez a série de Percy Jackson traga uma narrativa ainda mais, não diria detalhada, mas ainda mais profunda do que nos livros, sabe? Alguma coisa que atraia quem já é fã de Percy Jackson, mas também que faça pessoas que nunca leram os livros se interessarem pela história. Então eu tô com grandes expectativas a respeito disso. Agora, nesse tópico, a gente vai falar sobre como tá a produção da série de Percy Jackson. Como a maioria de vocês já deve saber, essa série vai ser lançada pelo Disney Plus, que é o serviço de streaming da Disney, e nesse momento eles estão realizando a pesquisa preliminar para encontrar o ator que vai interpretar o Percy. Eu separei um outro tópico só para falar sobre isso, mas só dando essa pincelada aqui. Outra informação muito importante que a gente já tem é que o roteiro do episódio piloto da série já está pronto e foi aprovado depois de meses de escrita e muita revisão. Para quem não sabe, eu vou tentar explicar aqui de uma forma bem rápida e básica. O piloto da série não só é o primeiro episódio, como também geralmente ele é meio o material de apresentação da série. Então, antes do piloto ser lançado, ele pode ser apresentado para um grupo de pessoas que vão ali avaliar se o tom da série tá bom, se o ritmo tá legal. É tipo um teste mesmo antes de efetivamente ser lançado para o público em geral. Então, o piloto é muito importante e é por isso que leva meses até
ele ficar pronto, porque realmente é uma peça-chave dessa produção. Agora que a gente sabe que esse piloto já está pronto e aprovado, o que a gente pode esperar é que assim que eles terminarem a seleção do elenco, eles gravem esse piloto, façam essa apresentação e, tendo o sinal verde da Disney, eles continuem com a produção da série. Pelo menos é isso que eu imagino que deve acontecer. Outra informação muito importante sobre a produção é que existem indícios de que o processo de direção de arte da série já começou. Isso porque há algumas semanas atrás a Becky Riordan publicou no Instagram dizendo que ela estava ajudando o Rick a produzir o lookbook da série de Percy Jackson. Para quem não sabe, lookbook, também explicando assim de uma forma muito simplificada, porque eu não sou especialista em audiovisual nem nada, mas tentando dar um parâmetro para vocês, basicamente é um material que traz ali referências para a construção da estética da série, sabe? Então, imagens, descrições, para os produtores conseguirem entender qual é o caminho visual que o Rick Riordan quer seguir, mais ou menos isso. Então a gente já sabe que esse lookbook já está sendo produzido, talvez já esteja até pronto, né? Não sei. E isso é algo que provavelmente faz parte ali do processo de direção de arte, que é todo esse trabalho mais artístico. Aliás, não artístico porque tudo ali é arte. Mas assim, é esse trabalho mais, né, de direção de arte mesmo. Acho que deu pra entender que envolve a produção da série de Percy Jackson. Ou seja, muita coisa tá acontecendo nos bastidores que a gente não sabe, e isso dá pra gente ter uma noção aí de que as coisas estão andando. Outras informações que a gente já tem é sobre as pessoas que estão envolvidas na produção dessa série. Você aí deve imaginar que fazer uma série não é um trabalho fácil, nem é um trabalho só de duas mãos, mas desde o iniciozinho tem todo um grupo de pessoas ali que se dedica a trabalhar nesse projeto. Rick Riordan e a esposa dele, Rebecca, ou Becky Riordan, estão envolvidos nessa produção. Isso a gente já sabe desde o início, isso foi algo que eles divulgaram junto com o anúncio que eles estariam acompanhando de perto todos os processos dessa série. Mais recentemente, eles divulgaram outros nomes. Então a gente sabe que Jonathan Steinberg, Dan Shotz, Ellen Goldsmith Vine, assim como Burt Selk, que é o presidente da Fox, também estão ali envolvidos como produtores. Provavelmente eu falei todos esses nomes errados, mas vamos pra frente. Eu vou deixar aqui na tela escrito para vocês conseguirem entender. Oficialmente, os nomes que a gente tem confirmado são apenas Becky e o Rick Riordan, e Jonathan Steinberg e Dan Shotz. Se vocês quiserem saber mais sobre eles, que outros trabalhos eles fizeram, tem um post sobre isso lá no meu Instagram, @argoii_. Tá legal, agora vamos abrir um tópico aqui pra gente falar só sobre questão de elenco. No último dia 27 de abril, o Rick Riordan anunciou oficialmente o início dos testes preliminares para a escolha do ator que vai fazer o papel principal, que é o papel do Percy Jackson. Então esse processo já está rolando, os atores interessados já estão enviando os seus vídeos de teste, inclusive já apareceram vários rostinhos aí pela internet que manifestaram publicamente seu interesse em interpretar esse papel, e isso ainda deve levar alguns meses, tá? Vamos botar aí uns 3 meses, talvez mais. Alguns sites como Sobre Sagas colocam aí que isso deve levar de 2 a 4 meses. Então a gente não vai saber o nome do ator que vai interpretar o Percy amanhã. Até porque, mesmo depois de escolher, eles ainda devem demorar um pouquinho mais para divulgar quem vai ser esse carinha. Uma coisa também que muitas pessoas se questionam em relação aos outros papéis da série. Será que já estão tendo audições? Será que ainda não? Em relação aos outros papéis principais, que são de Annabeth e Grover, tudo leva a crer que eles vão escolher os artistas depois que escolherem o menino que vai fazer o papel principal. Isso deve acontecer porque assim eles conseguem ver quais crianças vão ter uma interação melhor na tela com o ator que for fazer o Percy. Um ponto importante para salientar é que, como eu já disse aqui, eles vão manter a fidelidade aos livros, de modo que os personagens vão ter 12 anos. Mas, para interpretar essas crianças, o ator ou a atriz não precisa ter necessariamente 12, mas ele precisa conseguir se passar por uma criança de 12. Eu não acho que eles vão pegar alguém, sei lá, 3 anos mais velho, mas se for ali alguém com 11, 13 anos e tiver um rostinho de 12, passa.
Em relação a outros papéis, como dos deuses, outros semideuses, eu não sei se o Rick Riordan vai divulgar essas informações publicamente ainda, mas até onde se sabe, os testes para esses papéis ainda não começaram. Já saíram vários rumores de que alguns artistas mais conhecidos estavam sendo cotados para deuses. Isso aconteceu tem um tempinho já, logo depois que o Rick Riordan anunciou que teria a série, mas ele não confirmou nenhum desses rumores. O próximo tópico é orçamento. Gente, até o momento que eu gravo esse vídeo aqui, a série Percy Jackson ainda não foi oficialmente encomendada, ou seja, ainda não tem um orçamento definido. O que nós temos é uma previsão dada pelo próprio Rick Riordan, porque há um tempo atrás, há algumas semanas também, no seu site, no blog dele, ele disse que uma produção desse tipo pode exigir um orçamento ali no nível de WandaVision, The Mandalorian, e isso deixou os fãs muito animados, porque é um orçamento bem generoso, o que deixa a gente tranquilizado, porque a série de Percy Jackson vai envolver muita tecnologia por conta dos monstros, dos cenários mitológicos, então existe aí essa perspectiva de um orçamento bem gordinho, e que a Disney não vai ser mão de vaca, ela geralmente não é mesmo, né? Mas nada oficial ainda, a gente ainda não tem um valor de orçamento para essa série. Inclusive, falando de The Mandalorian, logo depois que ele divulgou a série de Percy Jackson, o autor também falou que ela poderá usar a mesma tecnologia usada no seriado The Mandalorian. Se você já assistiu, eu nunca assisti o seriado completo, mas se você já viu aí pelo menos algum episódio, você sabe que a tecnologia que eles usam é bem legal, e se ela for usada também na série de Percy Jackson, vai ficar interessante. Próximo tópico, vamos falar sobre temporadas e episódios. Gente, já é certo, apesar de não terem sido encomendadas ainda, se tudo correr conforme previsto, a série de Percy Jackson deve ter 5 temporadas, cada uma correspondendo a um dos 5 livros da série. Então a primeira vai ser O Ladrão de Raios. Segundo esses mesmos rumores que saíram por aí no Twitter, como eu já mencionei aqui, parece que a primeira temporada da série vai ter 8 episódios. Isso ainda não foi oficialmente confirmado, mas eu, Tamires, particularmente acredito que tem 99,999% de chance de ser verdadeiro. Porque se você for olhar as últimas séries lançadas pelo Disney Plus, elas seguem mais ou menos aí esse padrão. O Rick Riordan também já contou que os produtores já sabem como vai ser toda a estrutura da série. Então, realmente, já está definido o número de episódios, o tempo que cada episódio vai ter e quais partes da história cada episódio vai cobrir. Só que ele não detalhou essas informações. Agora vamos falar sobre início das gravações e lançamento. Bom, como vocês já notaram, esse vídeo aqui tem uma mescla de informações oficiais e rumores, mas eu tô tentando deixar bem claro tudo que ainda é rumor e, enfim. Em relação ao início das gravações e previsão de lançamento, a gente não tem nada confirmado. Logo depois que anunciou a série, o Rick Riordan disse que a previsão mais otimista era que ela estreasse em 2022. Mas quase um ano já se passou e ele nunca mais tocou novamente nesse assunto. Alguns rumores mais recentes, esses que correram por aí no Twitter e que alguns sites também divulgaram, dizem que as gravações estão previstas para começar em janeiro de 2022, ou seja, daqui a alguns meses. Se isso realmente for verdade, se esse prazo se cumprir, se as gravações começarem em janeiro de 2022, eu diria que a série deve sair no máximo ali um ano depois, ou seja, início de 2023. Por quê? Eu estava olhando algumas séries lançadas recentemente pelo Disney Plus e eu vi que essa é a média de tempo. Muitas saíram alguns meses depois, algumas ficaram um ano e um mês, um ano e 3 meses, até serem estreadas, isso contando da data de início das gravações. Só que a gente tinha uma questão aí. As séries que o Disney Plus está lançando agora, que são essas que eu avaliei, muitas delas ficaram com o processo de produção e de gravações suspensos por causa da pandemia. Então a gente tem por aí Falcão e Soldado Invernal, que se eu não me engano sairia 9 meses depois do início das gravações, acabou demorando um pouco mais de um ano, porque ficou acho que 6 meses com gravações suspensas. A mesma coisa aconteceu com WandaVision, que também levou um pouco mais de um ano para sair,
mas teve esse lance da pandemia. Além disso, a Elizabeth Olsen, que é a atriz principal da série, estava envolvida também nas filmagens de Doutor Estranho, que também contribuiu para o processo ser um pouco demorado. Mas o meu ponto aqui é que, pelo que eu percebi do início das gravações, é óbvio que assim, a pré-produção, se a gente contar com pré-produção, o tempo é bem maior. Mas o que eu tenho percebido é que do início das gravações até a estreia, isso não costuma demorar mais do que um ano. E isso considerando que a gente estava no auge da pandemia no ano passado, quando essas gravações estavam acontecendo. Se as gravações da série de Percy Jackson começarem em 2022, até lá, se Deus quiser, provavelmente tudo vai estar mais tranquilo em relação à pandemia. Então a gente não deve contar muito com esses imprevistos de suspender gravações, eu acho. Mas ainda assim, eu acho que é mais interessante a gente manter uma base aí de um ano para o lançamento da série a partir do início do ano que vem, porque é uma produção que vai estar lidando com crianças. Os 3 papéis principais são de crianças menores de idade, que estudam, que precisam fazer outras atividades, que não podem trabalhar o dia inteiro, que tem toda uma legislação que protege elas, inclusive o Rick Riordan já falou sobre isso, então é uma logística um pouco complicada. Então eu chuto que a série pode sair aí lá no início de 2023. Talvez em meados de 2023, durante as férias de verão, e eu já falei até sobre isso aqui num outro vídeo que eu vou deixar linkado para vocês sobre as audições, mas deve ficar mais ou menos aí nessa base de tempo. Eu espero que eu não tenha esquecido nada, porque são muitas informações. Se eu esqueci, me conta aqui nos comentários, me diz se você tá ansioso e quando você acha que essa série vai sair. Deixa seu like, se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo do Argo.